Graça e paz, paz do Senhor, Shalom, enfim, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Bíblia. E hoje tá muito especial, porque nós estamos aqui com o pastor Alex, grande homem de Deus. Muito obrigado, meu pastor, por estar aqui. E também pastorzão Daniel. Glória a Deus. Né, deu um show na semana passada com a missionária. Glória a Deus. Foi uma audiência incrível. Então eu quero pedir a você para você continue nos inscrevendo. Já batemos mais de 200 inscritos no canal. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Toda terça-feira, às 19 horas, você tem um encontro conosco, Papo de Bíblia, onde você vai reunir a sua família na mesa para falar sobre a Bíblia e que isso seja uma rotina na sua casa, né, meu pastor? É isso aí. Estamos aqui com o nosso pastor, reverendo pastor Alex Lima também, né, o nosso querido, amado pastor Walter, né, que também está aqui presente, juntamente com o nosso diretor, né, Gustavo está aqui também na mesa de corte. Vamos dar início a esse podcast que está, assim, sensacional. Aumente a sua expectativa, como o pastor já disse aqui, compartilha, chama os amigos, dá o seu like aí, vamos se reunir para usufruir, desfrutar do melhor de Deus aqui nesses próximos minutos, que iremos tratar de um tema, os milagres, né, na vida do cristão. E nós somos um milagre. Você é um milagre. Glória a Deus. Coloca aí no comentário aí, eu sou um milagre. Aleluia. Amém? Se você precisa viver um milagre, esta é a hora. Se você precisa de um milagre, este é o momento. Nós no final estaremos orando aqui, intercedendo pela vida de cada um. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Então, aumente a sua expectativa no nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui com o pastor Alex. Ele tem um testemunho extraordinário. Ninguém melhor do que ele para falar sobre milagre. Então, pastorzão, pastor Alex, vamos entrar aqui logo no papo de Bíblia. Glória a Deus. O que o senhor tem aí do céu para nossas vidas? Esteja em casa, você está em casa, você está na sua igreja, você está lá na mesa da sua casa. Então, já começa, deixa Deus te usar aí, meu pastor. Glória a Deus. Pai do Senhor, povo de Deus, é um privilégio poder estar aqui nessa noite. Me sinto honrado, né? Privilegiado. Eu creio que Deus, ele tem o domínio, tá, do tempo e das estações do tempo. E eu creio que estava no memorial dele, que era a minha vez, e chegou a minha vez. E eu sou grato a Deus, porque eu acredito que grandes homens e mulheres de Deus já passaram por aqui e ainda irão passar. Só que Deus marcou um encontro nesta noite de quarta-feira para falar com cada um de vocês, ouvinte, internauta, que estarão aí ligados nos acontecimentos desse papo de Bíblia. Louvado a Deus pela vida do pastor Márcio Leão, meu amigo, tá? Meu amigo. O pastor Daniel, Amém. que eu estou conhecendo hoje. Deus abençoe, foi um prazer, obrigado pela honra, Nós tá? que Meu amigo, meu irmão, pastor Walter, que me deu a honra de estar comigo nesta noite. Mas o nosso papo é um papo voltado para a Bíblia, falar sobre acerca dos feitos de Jesus. Nossa, é maravilhoso falar dos milagres de Jesus. Tem um texto que eu vou tomar por base do nosso papo de Bíblia, que está lá inserido no Evangelho de Jesus, segundo escrevera Marcos, no capítulo 5, o qual o seu epígrafe vai falar do endemoniado gadareno, ou o endemoniado de Gadara, que é a mesma coisa. E eu vou ler o texto aqui, né? No capítulo 5, versículo 1 está escrito assim: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, está falando de Jesus, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeia podia alguém o prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões
em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Glória a Jesus. Que lindo, né? Nós vemos, né, dentro desse texto, que a autoridade de Deus na vida de Jesus, que quando Jesus desceu ali, né, do barco, juntamente com seus discípulos, um homem possesso de uma legião de demônios correu, não o homem, mas os demônios o adorou a Deus. Ou seja, o que eu entendo aqui é que Jesus foi ali para libertar aquele homem que vivia escravizado. O texto não vai dizer quantos anos aquele homem vivia ou viveu escravizado. Ou seja, Jesus nesta noite está indo ao seu encontro, talvez se encontre da mesma forma que este homem viveu, oprimido, escravizado. Mas Jesus hoje nos trouxe aqui nesse papo de Bíblia para dizer para você que nos ouve que hoje é o dia do milagre acontecer na tua vida. Glória a Jesus. É isso, meu amigo. Olhando esse texto aqui, a gente vê o poder de Deus para libertar o homem. Não importa, pastor Alex, pastor Daniel, qual a situação que o homem está. Às vezes, olhando para a vida desse homem, pessoas achavam ele assim, ele tá louco, ele é doido, mas na verdade ele estava oprimido por Satanás. Meu Deus. As forças das trevas estavam oprimindo aquele homem. De repente, você não entende por que a sua vida não anda. Porque você está sendo oprimido por Satanás. Mas nessa noite, aleluia, nesse dia, glória o Senhor trouxe você até esse vídeo para mostrar a você que de repente a sua vida não está andando porque força das trevas está te segurando. Mas no nome de Jesus, essas amarras, essas correntes que te prendem, está sendo quebrada nessa noite e o Espírito de Deus vai mudar a sua vida. aleluia. Nós precisamos acreditar o que Jesus fazia no passado, ele faz nos dias de hoje também. Aleluia. Porque a Bíblia diz o seguinte, meu pastor: nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Quando Jesus estava aqui na terra, ele expulsava demônio. Quando Jesus estava aqui na terra, ele curava enfermos. Isso não mudou. Porque se nós somos o corpo de Cristo, isso significa que acontece nos dias de hoje. Aleluia. Jesus, nos dias de hoje, expulsa demônio. Aleluia. Nos dias de hoje, cura pessoas, Aleluia. liberta pessoas, transforma pessoas. É por isso que nós temos autoridade no nome de Jesus para dizer que a sua vida vai melhorar, Aleluia. que você vai ser liberto, Louvado que seja você vai ser transformado. Glória a Jesus. Não para que o nosso nome seja engrandecido, Meu Deus. mas para que o nome dele seja. E eu, já colocando o pastor aqui na conversa, o que me chama a atenção é o versículo de número 20, quando fala que quando ele é liberto, ele queria ir com Jesus. Jesus falou, não, você vai ficar aqui para anunciar. Então esse momento que você está passando vai servir de testemunho. As pessoas vão olhar e vão falar assim, lembra de mim? Lembra aquela pessoa que todo mundo olhava e falava, ele é doido, ele é louco. E hoje vão olhar você com a Bíblia na mão e vão dizer, não, ele é o servo de Deus, ele é o homem de Deus, ele é o homem que é usado por Deus. A sua vida vai servir de testemunho. Você vai anunciar a Jesus para as pessoas da sua casa, da sua família, os seus amigos, do seu bairro, e vai dizer, Jesus mudou a minha condição, mudou a minha vida, né? Assim, meu pastor? É isso. Falar de mudança é falar de milagres, né? Todos nós estamos aqui porque somos um milagre. Fomos e estamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé. Aleluia. Como a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, não é isso? E falando de transformação, nós nos lembramos do primeiro milagre de Jesus. Olha só, ele principia o seu milagre em João capítulo de número 2,
transformando a água em vinho, né? Nas bodas de Caná da Galileia. Ele, apesar de não ser o convidado especial, ele se coloca no lugar à disposição para transformar. Aleluia. E o primeiro milagre que Jesus faz é transformar, é mudar um estado para o outro, é mudar um contexto para o outro. Glória é isso a que eu Deus. quero profetizar juntamente com os pastores aqui na bancada, para você que está nos assistindo, Papo de Bíblia, palavra profética, para que você entenda e receba essa palavra no teu coração. O nosso Jesus, o nosso Deus, ele tem poder para transformar. Não importa qual seja o teu estado, não importa qual seja a situação, não importa qual seja a circunstância. Eu profetizo em nome de Jesus que haverá um antes e um depois na sua vida. Haverá um antes e um depois na sua vida, porque é assim que Deus ele faz. O primeiro milagre aqui já está apontando na lei, né, da interpretação da Bíblia. Nós entendemos que a primeira menção, né, o primeiro milagre de Jesus falando da transformação, entenda que quando Jesus ele é ministrado, ele é falado até mesmo no Gênesis, ali pelas entrelinhas, porque a Bíblia aponta tudo para Jesus, né? Então nós vemos ali em Gênesis a terra sem forma e vazia, um contexto de caos, um contexto de desesperança, um contexto de trevas, um contexto totalmente de improbabilidade. E Deus disse: haja luz e houve luz. E essa luz, João vai escrever no capítulo 1, que é o próprio Jesus, é o verbo de Deus que se fez carne. Ele transformou caos em um lugar habitável, em um ambiente agora propício para que Deus realize a sua perfeita e boa obra. Assim será com você. Talvez você se encontre assim: eu me afundei tanto, eu me encontro sem forma, vazio, eu me encontro de uma forma que a sociedade está me desprezando. Deixa eu falar algo para você aqui. Deus, ele é Deus de improváveis. Aleluia. Deus é Deus que resgata do monturo o pobre, o necessitado, e faz o assentar com os príncipes. Aleluia. Faz da estéril mãe de filhos. Aleluia. Nosso Deus não há impossível, como o próprio anjo do Senhor perguntou para Sara e Abraão: haveria algo impossível para Deus? Não há nada impossível para Deus. Não importa, talvez não é com você, é seu familiar, é seu esposo, é seu filho, é seu vizinho. Você está orando, pedindo uma transformação. Ele tem poder para transformar no nome de Jesus. Essa palavra que transforma, né, pastor? É o Deus que transforma. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Se nós estamos aqui é porque nós somos transformados por Ele para também transformar outros, tá? Através desta palavra que está sendo deliberada nesta noite através dos nossos lábios. Ou seja, quando Jesus, no capítulo 4, Jesus pede, tá, um barco emprestado, estava ali com seus discípulos, só que Jesus também dá uma ordem: cheguemos ao outro lado. Barco para Jesus aqui é plataforma, tá? Só que o que me chama a atenção também dentro desse texto também é que Jesus fez questão também de ensinar para aqueles que estavam na beira do mar, na beira da praia. Só que depois Jesus pediu um barco emprestado e se dirigiu a outra margem. Ou seja, eu sei que tem muitas pessoas que querem chegar ao outro lado. Mas se Jesus não tiver, tá? Se Jesus não tiver dado a ordem, fica meio complicado. Porque quando Jesus dá a ordem, ele está dizendo: vá, porque eu me responsabilizo. Porque sou eu que estou dando a ordem, sou eu que vou me responsabilizar. Ou seja, talvez você que me ouve, através desta palavra, tá? Através dessa câmara, Deus está indo ao seu encontro. Aleluia. Talvez você já perdeu a perspectiva. Talvez para você nada tem dado certo. Talvez todas as portas que você bateu humanamente, tá, não se abriram e você se ficou frustrado ou frustrada. Só que o que Deus quer fazer com você é algo sobrenatural. Ou seja, existe um tempo determinado por Deus para que isso possa acontecer. Ou seja, esse homem aqui,
era um homem que tinha família, que o texto vai dizer. Porque quando Jesus liberta ele, ele queria servir Jesus, ou seguir também servindo. Só que Jesus falou para ele: torna para tua casa, torna por meio dos seus. Por quê? Porque quando aquele homem saiu de casa, eu acredito, eu quero fazer uma conjectura, sem ferir o texto. Sem ferir o texto. Aquele homem, eu creio que todas as vezes que aquele homem estava dentro de casa, oprimido, tá, por demônios, aquele homem, eu acredito que tinha esposa, que tinha filho, e era um homem que não tinha como se controlar, porque ele estava fora de si. Ele estava dominado. Sim. Por uma legião. Se um demônio só, ele consegue fazer um estrago, imagine 7.000 demônios na vida de uma pessoa. Ou seja, então quando aquele homem estava dentro de casa, que a primeira vez que aquele homem foi possesso, eu acredito que aquele homem fez um estrago dentro de casa. Tanto que aquele homem foi preso. E pelas autoridades da época, aquele homem quebrou grilhões, cadeia ele fez em migalha, então nada poderia controlar aquele homem. Só que Jesus sabia que aquele homem seria muito útil para ele. Por quê? Porque esse que vos fala também foi um ex-gadareno. E olha aí, a minha família, tá? A minha família já tinha, tá? Abrido mão, não acreditava, tá? Não acreditava no impossível de Deus ser possível na minha vida. Ou seja, eu já não convivia dentro de casa. Eu já vivia, para mim, de engano, debaixo de uma marquise dentro da minha cidade. Porque eu não sou capixaba, eu sou oriundo da cidade de Ilhéus, sou baiano. E o Senhor me trouxe para essa cidade para dar continuidade no projeto que Ele já tinha na minha vida, que Ele já tinha feito desde o ventre da minha mãe. Só que dentro da minha família ninguém servia a Cristo. Só que Deus me libertou, me salvou, perdoou meus pecados, sarou a minha chaga, escreveu meu nome no livro da vida, e através da minha vida eu ganhei toda a minha família. Ou seja, Deus, Ele é tão lindo, irmãos, Ele é tão lindo, que eu também era esse gadareno, tá? Já não dormia mais dentro de casa, já não habitava mais dentro de casa com a minha família, porque eu passei de um traficante, passar a ser um dependente químico. E você sabe, conviver com a pessoa que é um toxicoma, um alcoólatra, ou viciado em qualquer tipo de vício, é difícil. Ou seja, eu vim de uma família classe média, e minha família não aceitava mais aquela situação, tá, que eu me encontrava. Então, a única expectativa foi a rua, tá? E a rua me fez sofrer muito. Eu carrego marcas hoje, tá, em meu corpo, com consequência das minhas escolhas. E talvez você que está me ouvindo nesta noite se encontre nessa mesma situação, em uma mesa de bar, em um prostíbulo, talvez até mesmo dentro de uma cadeia, como fui parar, tá? Só que eu não conhecia Cristo dentro da cadeia, eu conheci Cristo na rua. Ou seja, por que eu não aceitei Cristo dentro de uma cadeia? Porque na minha concepção, todas aquelas pessoas que conheciam Cristo dentro de uma cadeia é porque estavam com medo do crime. Deus poderia me salvar dentro da cadeia? Sim, sim. Mas Deus só iria fazer isso se eu abrisse meu coração. Só que meu coração estava fechado para Cristo. Mas quando eu vim para a rua, tá? Quando eu vim para a rua, Deus me alcançou na rua. Ou seja, esse homem aqui, quando ele teve um encontro com Cristo, ele suplicou a Cristo para ficar com ele. Só que Jesus falou para ele: volta para a tua casa, para o meio dos seus, e conta que tão grande coisa fez o Senhor Jesus. Ou seja, glória a Deus. Isso aqui é muito lindo, gente. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito lindo. Eu imagino aquele homem, tá? Conjectura comigo agora, você que me ouve, ouvinte. Conjectura juntamente comigo. Imagina aquele homem chegando dentro de casa de uma forma diferente. Eu acredito que aquele homem não batia na porta, ele quebrava a porta, entrava, batia, colocava todo mundo para fora. Só que nessa hora que não, eu acredito, porque o texto diz que antes, tá, aqueles, ou seja, os moradores de Decápolis, aqueles que viram aquele homem possesso por demônios, vê aquele homem sentado, vestido,
e em perfeito juízo. Isso aqui é muito lindo, vou aplicar isso aqui. Pega essa revelação para a tua vida aqui. Porque aquele homem, quem viram ele de uma forma, agora vê ele ter passado por uma metamorfose, por uma transformação. E não tem como ser transformado se não for através de Jesus. Verdade. Não tem como ser transformado Aleluia. se não ser através da Bíblia. Ou seja, essa Bíblia, como foi dito aqui pela vida do pastor Daniel, quando o próprio João escreve no capítulo 1, e nos seus versículos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, revelado em graça. Ou seja, esse verbo aí, que significa a palavra, foi o próprio Cristo, tá? Foi o próprio Cristo. Ou seja, então esse verbo, tá? Quando eu ouvi alguém falar desse verbo, e eu vi que não havia mais outra, tá? Outro jeito de conhecer Cristo se não fosse através da palavra. Mas só que a palavra veio a mim através de alguém. Alguém falou desse Cristo que transformaria minha vida, que mudava minhas condições, tá? De criatura para filho. Então, por eu ter sofrido muito, ter batido em muitas portas, e as portas se fecharam, eu falei, não, eu preciso dar uma oportunidade para esse Jesus, para esse Cristo, que um dia fez na vida deles, vai fazer na minha. Por quê? Porque essa pessoa que apresentou Cristo para mim, foi duas jovens da minha cidade. Olha que aí. quando eu vivia no crime, eu tirei ela de um estrupo. E quando eu saí da penitenciária, elas soube que eu estava na cidade. Só que eu me viciei no crack. E através do crack eu virei mendigo. Fui dormir debaixo da marquise. Quantas e quantas vezes eu via minha mãe, Deus permitia de eu estar debaixo de uma marquise, e minha mãe passava no ônibus para ir trabalhar, que minha mãe era funcionária do Estado. Minha mãe era nutricionista na cidade de Ilhéus, de um hospital regional. E quando eu olhava para dentro do ônibus, minha mãe estava dentro do ônibus e ela começava a chorar. E eu abaixava a minha cabeça, porque era o caçulo. E porque eu já tinha 2 irmãos homens que comandavam o crime dentro da minha cidade. Era um dos maiores traficantes da minha cidade. Então, a perspectiva da minha mãe é que o caçulo seria diferente. Só que não foi. Em contrapartida, foi pior do que os outros 2. Porque, através do crime, se conhecer Jesus, isso aqui é testemunho, tá, irmão? Testemunho. Que é testemunho que eu dou hoje do que Jesus fez. Glória a Deus. Aleluia. E é o que Jesus quer fazer na sua vida. Eu creio. E ali, quando aquela jovem soube que eu estava na cidade, foi atrás de mim e me achou debaixo da marquise um dia de domingo. Era julho, que é São João na minha cidade. E uma lanchonete que estava... Era de um irmão. Esse irmão está até hoje. Ele é mercante. E ela me levou, perguntou se eu queria comer alguma coisa. Eu falei que sim. Mas eu estava fédido, irmão. Cabeludo. Só tinha uma bermuda, magro, descalço, em um frio terrível. Cada piolho que não tinha mais tamanho. Isso é testemunho, irmão. O que o diabo faz na vida do homem sem Deus. Porque o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Só que com a queda do homem, tá? Com a queda do primeiro Adão, entendeu? Veio o pecado, veio a morte. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é essa graça transformadora, Cristo, tá? Que me libertou, levou essas 2 jovens, tá? A Janaína e a Jussara são psicólogas e outra é assistente social e professora da minha cidade. Eu sei que esse vídeo vai chegar até ela. Elas foram ali, falou de Jesus para mim e me levou até a lanchonete, fedendo, irmão. Sabe? Que você sabe quando a pessoa é um dependente químico, ele não fica, tá? Com a aparência que eu tô hoje, entendeu? De uma pessoa transformada, limpo, tomado banho, sentado em sã consciência. Glória Quando a Deus. aquele homem chega, gente, viram ele sentado. Porque quem conhece a Cristo, ele precisa se assentar para ouvir o que Jesus quer instruir, para que ele também transmita para os outros.
Então ele estava sentado, vestido, tá? Porque outrora a Bíblia diz o quê? Que nós andávamos, entendeu? Nós andávamos como ovelha, né? Desgarrada sem pastor. Só que o sumo pastor, que é Jesus, que deu a vida pelas ovelhas, ele foi em busca da minha pessoa. Mas eu também gosto muito do que o salmista diz, né? Que Deus foi lá, né? Foi lá, no charco de lodo, onde eu me encontrava. Pegou com suas mãos fortes, me arrancou das trevas e me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. E me deu um banho da graça, um banho de sangue, o sangue que foi derramado na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. E esse sangue, ele surtiu um efeito terrível na minha vida. Ou seja, ele também me deu novas vestes, essas vestes aqui que deu por Gadareno, tá? Vestes de louvor, olha que coisa linda, gente. E ele também tirou dos meus lábios, tá? Palavras torpes que saía dos meus lábios. E a Bíblia diz que ele tirou dos meus lábios, tá? Toda imundície, toda impureza, e colocou nos meus lábios cântico novo de adoração a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Línguas estranhas. Então, são esses cânticos hoje que saem dos meus lábios. Porque quando eu vivia no mundo das trevas, era só pornografia, palavrão. Só que ele fez isso e me afirmou, lindo de tudo, que ele afirmou os meus pés sobre a rocha. Oh, glória. Aleluia. E Paulo diz que essa rocha é a pedra angular, o qual os construtores rejeitaram. É a pedra de esquina. Aleluia, aleluia. Essa pedra é Cristo. E ele me afirmou. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Então, assim como ele fez na minha vida, ele quer fazer na vida dos seus. Talvez você, mãe, talvez você, pai, que está enfrentando por esse problema, tá? Você criou seu filho num bom caminho, criou sua filha num bom caminho, mas eles resolveram, tá? Depois de ter criado massa cefálica adulta, sair de debaixo da sua tutela e foi conhecer o mundo. Ou seja, o meu conselho nesta noite para você, mãe, para você, pai, não desistir do seu filho. Amém. Não desistir da sua família. Porque da mesma forma que Jesus fez na minha, vai fazer na vida dele. Eu quero profetizar nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, que opera em nós, que ele vai fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Ele é Deus e ele vai fazer. E ele vai fazer. Continue orando, continue jejuando, continue chorando no altar, porque eles foram gerados no altar e para o altar vai voltar. E aqueles que ainda também não foi gerado no altar, eles vão ser do altar. Então não desista, mãe. Não desista, pai. Por mais maior que seja o problema, o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Que lindo. A gente vê o que Deus faz na vida do homem. Como fez no passado, na vida daquele homem que estava possuído. Fez também na vida do pastor Alex. Glória. E o que eu acho interessante, meu pastor, e pastor Daniel, é que o seguinte, no contexto, quando nós lemos aqui no capítulo 5, vai entrar um outro homem na história, que é Jairo. E eu gosto desse contexto em Mateus, porque aqui vai falar que Jairo, né, Marcos vai dizer aqui nesse contexto que Jairo chegou lá com a filha à morte. Mas o texto de Mateus diz que ela já estava morta. Meu Deus. Então, o milagre é muito maior do que parece. Meu Deus. Aleluia. E assim, o que me chama a atenção nesse texto falando de milagre é que o tamanho da fé daquele homem é a renúncia que ele vai precisar fazer. Porque quem era Jairo? Era um dos príncipes da sinagoga. E quando você olha no capítulo 4 de Mateus, que tem aquele embate entre Satanás e Jesus, que vai chegar um momento que Satanás, assim, se você prostrar, me adorar, eu vou te dar tudo. Qual é a resposta de Jesus? Somente a Deus adorarás. Quando Jairo chega e se prostra diante de Jesus, ele está dizendo para toda aquela comunidade,
ele é Deus. Ele é o Messias. É ele que a Escritura está falando que ia vir. É ele que Isaías está falando que é o Messias. Aleluia. Que é o Deus conosco, o Emmanuel. Oh, glória. Então, quando Jairo se prostra, ele está falando assim: eu renuncio o meu nome por conta do milagre da minha filha. Profundo. Eu renuncio tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, pelo milagre da minha filha. Então, a renúncia que você faz para você conquistar um milagre vale muito a pena. Meu Deus. Porque Jairo está com a filha morta em casa. Ele já sai. E é interessante porque Lucas e Marcos, eles não estavam com Jesus, mas Mateus estava. Mateus estava vendo o que aconteceu. Era discípulo. Então, irmãos, eu quero profetizar na sua vida que talvez um milagre que você precisa, aos olhos do homem, é impossível. Meu Deus. Todos que estavam ali era impossível, porque Jairo está dizendo: a minha filha acabou de falecer. Não tem mais jeito, não tem como mais o médico resolver, não tem como uma pessoa resolver. Então ele foi no lugar certo. Então você está assistindo agora esse vídeo. Eu quero te dizer que você está no lugar certo. Há milagre de Deus para sua vida. Talvez o milagre que você precisa seja no seu casamento. Talvez seu casamento acabou, sua mulher foi embora, seu marido já saiu de casa, está morto, mas Deus está dizendo através desse papo de Bíblia: não acabou. Aleluia. Tem palavra de vida em Jesus. Ele pode restaurar seu casamento. Talvez o médico já desenganou e falou: não tem jeito, tu vai morrer. Mas Jesus está dizendo: eu dou vida. Aleluia. A palavra está em Jesus, a vida está em Jesus. Então, querido, não desista do seu milagre. Não abra mão do seu milagre. Receba essa palavra em nome de Jesus para qualquer momento que você está passando. Tá difícil? Tá, mas Jesus, ele pode te dar o milagre. Não é isso, meu pastor? É isso. Como nós falamos aqui, o primeiro milagre, né, registrado na Bíblia Sagrada de Jesus é a transformação da água para o vinho. Se pudéssemos colocar aqui, na medida que os registros bíblicos vai descrevendo, João vai dizer que se fosse registrar todos os milagres, não seriam capazes de conter a quantidade de livros, né, para todos os milagres e realizações de Cristo. Mas se nós pudéssemos registrar aqui o último milagre de Jesus, que é colocando a orelha de um servo do sumo sacerdote no lugar. O primeiro é mudando a condição de algo. É um estado entre um antes e um depois. O segundo é trazendo um acesso, porque o sumo sacerdote, para ele servir, ele não pode ter defeito físico algum. E Pedro vai de forma muito, né, astuta ali, com a espada cortar a orelha de Malco. Perceba que o texto diz que antes do corte da ferida, não cita o nome de Malco, só após o corte a ferida. Porque tem feridas que nos tiram do anonimato, tem feridas que cicatrizam e a partir dela nasce um propósito, nasce um ministério. Eu estou falando com pessoas que estão nos assistindo agora, que foram feridas, que estão frustradas, que de alguma maneira estão passando por um processo, mas essa ferida não é para te matar, não é para te deixar paralisado. Essa ferida vai ser curada e através dessa cicatriz você tem autoridade, o seu ministério, o propósito de Deus para sua vida está nascendo a partir dessa ferida. E Jesus veio muito explicitamente dizer para Pedro: olha, Pedro, eu não vim para tirar o acesso, eu vim para dar o acesso. É por isso que o véu se rasgou do alto a baixo. Diz o texto que o véu, quando se rasga, está liberando acesso aonde somente o sumo sacerdote podia entrar. Aqui, para mim, é o maior milagre. Aquilo que está registrado no livro aos Hebreus, do capítulo 10, do verso 19, para que nós possamos entrar.
pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, Aleluia. o excelso e sumo sacerdote, Glória a para que nós Jesus. possamos nos apresentar diante dele com confiança, Oh, porque agora todos nós Abambaia, temos Sura, livre acesso. Esse é o maior milagre. Ao Abaixa terceiro o povo, dia, povo, ele ressuscitou. Esse é o maior Abaixa, milagre. Sura, Nós podemos falar de Lázaro, nós podemos falar de tantos outros milagres aqui, da filha de Jairo, da viúva, né, do filho da viúva ali de Naim, que também morreu e Jesus ressuscitou. Mas para mim, o maior milagre foi esse acesso que ele nos devolveu ao Pai. Outrora éramos pecador, outrora estávamos perdidos, estávamos no império das trevas e agora fomos transportados, como o pastor deu testemunho aqui, para o reino do Filho do seu amor. E hoje eu quero fazer esse convite para você que se encontra aí de repente perdido, está nos ouvindo aí e está pensando: eu preciso mudar de vida, eu quero viver um antes e um depois, eu preciso deste milagre, eu preciso viver esse tempo novo, essa transformação que só Cristo pode fazer. Glória. Escreve aqui nos comentários: eu quero, e nós estaremos orando por você. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Aleluia. Salvador. Aleluia. Esta é a hora, este é o momento, esse é o convite, esse é o tempo oportuno que Deus está te dando hoje aqui para estar conosco, para que juntamente assentamos à mesa do Cordeiro, as boldas, e celebramos junto aquele que venceu, aquele que ressuscitou, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Amém? Pastor Daniel, pastor Márcio, meu amigo pastor Walter que me ouve. Quando o pastor Márcio falou acerca de Jairo, se nós olharmos para o que o texto é explícito, porque Jairo não conhecia Jesus. Jairo ouviu falar de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, que eu tenho ela como uma ladrona de cena. Porque o milagre não era para ela. O milagre era para a filha de Jairo. E se nós olharmos aqui, a filha de Jairo tinha quantos anos? 12. 12 anos. Vamos olhar por um pouco da cultura. Tem algo aí. Para um judeu, ter um filho só, gente, tem alguma coisa. Porque se nós olharmos pela idade, os judeus fazem muito filho. Só que Jairo só tem essa menina. E ela já tinha 12 anos. Eu acredito, irmãos, isso não é uma heresia. Isso é mente de pregador. Se você quiser receber, você vai receber, porque eu vou aplicar isso aqui. A probabilidade, obviamente, de um casal que tem uma vida estruturada, bem-sucedida. Tem umas pessoas que querem ter um casal, outra quer ter 3, outra quer 4. Só que na cultura judaica não tinha como um judeu só ter uma filha. E a distância de tempo é 12 anos. Eu acredito que Jairo tinha algum problema, porque não teve mais. E ele disse que era única. Só que quando Jairo ouve, gente, Jairo não era qualquer pessoa. Verdade. Jairo era o principal da sinagoga. Quando Jairo ouve falar de Jesus, do que Jesus vinha fazendo por onde passava, a curiosidade de Jairo foi de conhecer quem era Jesus. E quando Jairo vai até Jesus, Jairo esqueceu, eu acredito. Jairo esqueceu. Porque ele estava dizendo: eu estou indo lá. Eu vou passar por cima de tudo. Porque eu posso perder tudo. Sinagoga, posição, reputação. Mas eu estou indo em busca de alguém que vai solucionar o meu problema. Aleluia. Sabe por que ainda não aconteceu na sua vida? É porque você está batendo na porta errada. E Jesus, quando usa João no capítulo, as pessoas gostam muito do 10. Eu gosto do 10. Quando ele escreve: o ladrão só vem senão matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para vos dar vida e vida com abundância. Mas já viu o 9? O 9 é Jesus dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia!
Para ir até Deus, tem que passar por Jesus. Aleluia. Então Jairo, aleluia, quebra todo o protocolo. Jairo estava dizendo, não me interessa mais a minha credencial. Eu não me interessa mais da minha posição. Eu vou até ele, porque se eu ir até ele, ele vai resolver o meu problema. Sabe por que ainda não aconteceu na sua vida? É porque você foi a pessoa errada. Olha aí, ó. E Jesus está de braços abertos Glória hoje, a Deus, esperando você. E quando ele coloca no coração de vir até Jesus, a Bíblia diz que quando ele vem em contrapartida, quem vem também? Uma certa mulher. Eu acho isso aqui muito lindo. Você falou sobre anônimos. A Bíblia não diz o nome dessa mulher. Não faz questão de mencionar, mas ela tinha o nome. Só que também a Bíblia diz que ela também era uma mulher que tinha posse. Tanto que ela gastou todo o seu recurso financeiro por médicos. E isso ia de mal a pior. E para ter um médico no tempo de Jesus não era para pessoas que não tinham condições financeiras. Então, ou seja, o médico ia hoje, dava um antídoto, dava um chazinho e nada. Só que dentro da cercania foi 12 anos. Então, como nós sabemos que quando a mulher está no seu período menstrual é entre 5 a 6 dias. Só que essa mulher ficou 12 anos da sua vida. Saía um, entrava outro, e isso não foi, isso ia de mal a pior. Só que alguém chegou e falou, olha... Jesus passou lá em Jericó. aleluia. E o Bartimeu, que andava mendigando, tá pulando de alegria, enxergando. Jesus passou lá na cidade, que nem uma cidade, uma aldeia chamada Naim. A viúva que já tinha passado, ninguém sabe se é ano, se mês, se semana, mas que passou. Ela levou seu marido morto, agora estava com seu filho. E em contrapartida, aí uma multidão levando a morte, vinha uma multidão que trazia vida. Ou seja, talvez ainda... tá? O seu cenário, como foi dito pelo pastor Daniel, é um cenário de morte. Mas está vindo já o domingo da ressurreição. Eu quero profetizar que será a quarta da ressurreição. Ressurreição dos seus sonhos, ressurreição dos seus projetos, ressurreição da sua empresa, ressurreição da sua família. Deus está mandando eu dizer através dessa palavra que foi pregada, que Deus vai ressuscitar todos os seus sonhos. Só que, para que esse sonho seja realizado, só com Jesus. Se não for com Jesus, não dá. Então recebe. Então, a mulher do fluxo de sangue, ela rouba a cena e ela vai até Jesus. E o lindo de tudo, que a minha tradução diz 2 vezes, quem e alguém. Quem e alguém. Quem me tocou? Jesus fala. Pedro, Senhor, a multidão te oprime e te aperta. E o Senhor vai dizer que quem te tocou, ele diz, olha a voz de Jesus. Jesus pergunta quem, só que agora Jesus já diz, alguém me tocou. Porque de mim sai o quê? Poder, virtude. Jesus está dizendo, talvez ainda não aconteceu o seu milagre, porque você está tocando de maneira errada. Então Jesus está mandando dizer para você aqui, estou te dando o endereço de Jesus. Qual é o endereço de Jesus? É uma igreja perto da sua casa. Aonde é o endereço de Jesus? O seu quarto, a sua mesa. Convide a Jesus para fazer parte das suas reuniões. Convide a Jesus para fazer parte dos seus negócios. Convide a Jesus para fazer parte da sua família, do seu casamento. Convide a Jesus. Jesus nesta noite está mandando dizer para você que me ouve que Ele quer fazer parte da sua história. E ela toca, e o toque dela é especial. Dele saiu virtude. E agora Jesus não chama mais quem e alguém. Ele diz, filha, vai em paz. Aleluia. Porque a tua fé te salvou. Você vai ter paz quando você usar a fé. Enquanto você não usar a fé, você não vai poder adquirir a paz. E paz não vai ser encontrada dentro de um escritório, de uma psicóloga, de um psicólogo, de um psicanalista. A paz nós só encontramos em Jesus. Glória a Deus. Esse vazio que um dia eu também tinha, que eu me drogava, cheirava,
fumava, bebia. Quantas e quantas vezes o diabo tentou me matar de overdose com a seringa de cocaína nos meus 2 pulsos. E quando eu vi em si, estava a seringa cheia de sangue. Quantas e quantas vezes, mas eu era um escolhido. Aleluia. Pastor Márcio, eu vou falar algo aqui, que eu já falei com o pastor Walter, Deus tocou em meu coração para falar isso aqui. Pessoas que eu usei droga injetável morreram de AIDS. Hoje eu sou casado há 18 anos. Todo ano eu faço exame e nunca tive nada. Aleluia. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre para a glória de Deus. Estou uma família linda, abençoada. Enquanto eu estou aqui, minha esposa está lá na congregação onde nós pastoreamos. Porque Deus é um Deus de milagre. Aleluia. E pessoas diziam que eu ia morrer de AIDS como os demais. Só que Jesus chegou primeiro, me deu escape. E hoje eu estou para a glória de Deus aqui nesse podcast, falando para você que o Jesus que nós estamos anunciando aqui para você que nos ouve é um Jesus de milagre, é um Jesus de transformação, é um Jesus que pega o homem do monturo, Salmo 113, verso 7, que ele ergue do monturo o pobre do pó e ergue o necessitado e faz assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, pega a mulher estéril e faz se assentar, faz ser mãe de muitos filhos. É esse Jesus que nós estamos te apresentando. Então entregue a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus, que Ele quer transformar, Ele quer forjar seu caráter, Ele quer te dar uma família. Se você já tem, perdeu, Ele vai restaurar sua família, Ele vai te reentregar à sociedade, como fez comigo. E outra coisa, tá? Paguei tudo que eu devia para a sociedade. Ando de cabeça erguida, tá? Quantas as vezes eu andava em camburões da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dentro da minha cidade. Os policiais da minha cidade, isso aí vai chegar até eles. E eles vão dizer, com a quadrilha que o velho homem fazia parte, os que o crime não matou, que o diabo não matou, hoje são tudo pastores para a glória de Deus. Aleluia. Para você ver o que Jesus faz. Hoje, quando eu chego na minha cidade, eles param com a viatura e me dão carona. Tá indo para onde, irmão Alex? Né? Queria me chamar missionário Alex. Não tem indo não, tô indo para casa. Entra aqui. Abri a porta da frente, desci, mandava. Abri a porta da frente. Outrora eu andava dentro do camburão no fundo. Só que depois que eu tive Jesus, encontrei Jesus, Jesus me encontrou, me libertou, me salvou, me perdoou, me lavou com o sangue dele. Hoje eu vou na frente. Eu me sinto honrado. Ele disse: não, meu amigo, hoje você é homem de Deus, você não vai mais atrás, não. Você vai na frente. Olha que coisa linda. Dentro da minha cidade, irmão, que era escória. Na minha família, eu nunca participei, tá, de um banquete no meio da minha família, minhas tias, meus tios, porque eles não queriam nem que meus primos, tá, se relacionassem comigo e com meus irmãos. Só que hoje não. Quando eu chego na minha cidade, eles fazem questão que eu vá lá, porque sabe o que Deus fez na minha vida. Então Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer no meio dos seus. Eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, que o lugar que era um lugar de desonra, no lugar que você era um elemento de escárnio, no lugar que você era um elemento de zombaria, Deus vai te dar dupla honra. E outra coisa, quem viver, verá o que Deus vai fazer na sua vida. Quem viver, verá o que Deus vai fazer na sua casa. Quem viver, verá o que Deus vai fazer na sua família. Quem viver, verá o que Deus vai fazer através de você, quando você entender que não tem outro segmento se não for através de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando nos minutos finais, né? Passa rapidinho, já está batendo aí 1 hora. Mas nós estamos felizes, porque nós estamos aqui falando de Jesus. Meu pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós chegamos nessa parte onde nós vamos orar. Esse é o momento, querido, que eu quero convidar você a colocar um copo de água aí, para que nós possamos, através da oração, consagrar essa peça de roupa. Nós oramos em 3 estágios, pastor Alex. Glória a Deus. Porque nós acreditamos que Satanás, ele bate em pelo menos 3 situações: finança,
saúde, finanças, saúde e família. Quando ele atacou a vida de Jó, ele atacou nessas 3 áreas. Então nós vamos orar aqui agora, eu vou começar orando, tá? Pelas finanças, o pastor Daniel ora pela saúde, né? E o pastor Alex Glória a Deus. vai orar pela família. Amém? Espírito de Deus. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, ó Pai, aquelas pessoas, ó Pai, que estão ouvindo essa mensagem. Senhor, nós estamos aqui impactados pelo poder do Senhor na vida do pastor Alex. Aleluia. Esse testemunho maravilhoso, Senhor, que ouvimos. E sabemos, ó Pai, que só o Senhor é capaz de fazer milagres. Só o Senhor faz. E é por isso que nós recorremos a Ti, Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa pessoa que está ouvindo, ó Pai, essa oração agora. As orações que nós vamos fazer. Cura, meu Deus, neste momento. É o que eu lhe peço, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós damos continuidade a esse clamor e pedimos ao Senhor, ó Deus, aonde tiver uma pessoa enferma, Sim, aonde meu tiver Deus. uma pessoa necessitada do teu toque, da tua cura Sim, meu nesta Pai. hora. Assim como o Senhor transformou um antes e um depois, ó Deus, dentro daquela festa. Meu Pai querido, assim como o Senhor curou, a tua palavra é a Sim, mesma, meu o Deus. Senhor é imutável, o Senhor não Nós muda. repetimos. O mesmo poder que operou outrora, opera hoje sobre as vidas que precisam desta cura. Meu Deus, visita esse familiar, visita essa criança, esse jovem, essa adolescente, essa mãe, esse pai, meu Deus, esse corredor de hospital, esse leito de enfermidade agora, Pai querido, visita, não importa qual seja o nível, o grau, meu Pai, desta doença, dessa enfermidade. Sim, meu Deus. O teu nome está acima de toda doença. O teu nome está acima de toda e qualquer enfermidade. Nós clamamos o teu nome, Jesus, sobre essa enfermidade, ministramos a cura pelo poder do nome de Jesus. Seja curada, seja curado, seja livre dessa enfermidade. Sim, meu Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, em concordância com as orações dos teus servos Sim, meu que me antecederam, mais uma vez eu te peço licença para entrar na tua presença. Oh, Jesus. Mais uma vez eu te peço a cobertura do sangue de Jesus, o teu Filho, que foi derramado na cruz do Calvário pelos meus pecados, Sim, meu pelos vossos pecados. Deus, eu quero te apresentar todas as suas famílias da face da terra. Olha, Deus, na autoridade do poder do teu nome. Em nome de Eu Jesus. quero Em nome nesta de Jesus. noite, ó Deus, profetizar. Sim, Libertação, Senhor, restauração Liberta. desta casa. Olha, Deus, Salva que as foi famílias, feito, meu meu Deus, alguma obra de macumbaria, de Em magia nome negra, de de voodoo, Jesus. na maré de vazante, na encruzilhada, nas matas virgens, no cemitério, com galinha preta, com urubu preto, com bode preto. Ó, Jesus amado, eu repreendo na autoridade do nome de Sim, meu Jesus. Deus, Pai, eu eu quero agora na autoridade do poder da tua palavra, na autoridade do poder do teu nome, na autoridade do poder do teu sangue, neutralizar no mundo espiritual, no mundo metafísico agora, que todo mal seja banido, dissipado, aniquilado. Ó, querido Deus, na autoridade do poder do teu nome, essa família, meu Deus, em nome de Jesus, que vive em conflito, meu Senhor, salva ela, liberta ela, restaura o marido no álcool, nas drogas, ó Deus, no adultério, liberta os filhos de qualquer tipo de vício, Senhor. Ó Deus, visita agora esta mãe que se encontra de joelho, esta mãe que não tem mais, ó Deus, expectativa, este pai. Ó Deus amado, eu quero profetizar que ninguém vai morrer dentro da tua casa. Ó Deus, que o Senhor vai restaurar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai curar, o Senhor vai transformar pelo poder do teu nome, Jesus. Eu quero nesta noite, meu Senhor, pelo poder do teu nome, porque a tua palavra diz no livro do profeta Jeremias que o Senhor é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Vai de encontro os meus familiares, os presentes e os ausentes, distantes, e meu Deus, visita eles, os familiares do pastor Marcos, pastor Daniel, pastor Gualda, todos os ouvintes, Senhor, internauta, visita eles na sua necessidade. Entre com providência nesta noite. Faz conforme a sua vontade. Faz conforme o seu querer. É pelo poder do teu nome. É pelo poder da tua palavra. É pelo poder do teu Espírito Santo que eu declaro agora toda a sorte de bênção do céu. As bênçãos que não acrescentam dores, mas enriquece. Vem enriquecer toda a área. Área conjugal,
área financeira, área secular, área ministerial, em nome de Jesus de Nazaré. E você diz amém de onde você está. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao fim. Quero agradecer mais uma vez, pastor Alex. Eu que agradeço, pastor Obrigado. Pastor Daniel, foi um prazer. Pastor Daniel, Deus abençoe. Aleluia. Irmãos, você que viu esse testemunho, quer entregar a sua vida a Jesus, você vai digitar aí, eu quero. Aleluia. O Espírito Santo vai mudar a sua vida. Aleluia. Procura uma igreja, não importa a denominação, amado nome, Daniel. Assembleia Batista, Maranata, Seja Quadrangular, mas uma igreja que prega o Evangelho de Jesus, vai lá e converse com o pastor e fala, eu aceitei a Jesus, eu quero congregar aqui e Deus vai mudar a sua vida. Tá bom? Então, se você quer entregar sua vida a Cristo, coloca aí no comentário, eu quero entregar minha vida a Jesus. Tá bom? Toda terça-feira, às 19 horas, Aleluia. pega lá o seu... Se cadastra, se inscreve, pega aqui, clica ali embaixo, ali no joinha, porque dessa maneira a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante, né? E compartilha lá no grupo do WhatsApp com seus amigos, porque através dessa mensagem Deus tem alcançado muitas pessoas. Nós temos recebido testemunho de pessoas que foram curadas, que foram libertas, Aleluia. Glória a que Deus. estão sendo impactados através da palavra desse podcast, desse programa Papo de Bíblia. Então, nos ajude a levar essa palavra para o maior número de pessoas possível. Deus abençoe, pastor Daniel. Deus abençoe, grande honra. Deus abençoe, pastor. É minha. Deus abençoe você, ouvinte. Em nome de Jesus. Se Amém. inscreve aí, tá? Dá seu joinha. Em nome de Jesus. Não perde não, tá? Seja fiel a Jesus e a esse programa, tá? Que ele vai alcançar muitas vidas. E você vai testemunhar do que Deus fez, tá? Através desse podcast. Recebe. Amém? Meus queridos, até o próximo episódio e Deus te abençoe.